Vamos lá, falar mais uma vez sobre uma personagem muito querida nesse canal, que a gente gosta de humilhar mesmo, mas o cara é bobo, não ajuda, cara, então é bom pra gente analisar e aprender com os erros dele. O nosso amigo Samuel. O Samuel treina muito, tem uns 50 centímetros de braço, o cara é bombado, grandão, gigante, mas o cara tem zero disposição para focar no propósito verdadeiro dele. Ele tem aprendido a fazer luta, faz Muay Thai, faz Jiu-Jitsu. O cara é bom mesmo, tem se destacado, mas tem zero controle sobre a raiva dele. É impulsivo, se ofende com qualquer palavra e sai brigando e discutindo duas vezes sem nem pensar. O cara tem aprendido a falar grosso e posturado como um macho alfa. Mas ele tá cheio de insegurança, de ser autêntico e natural, achando que isso repele as pessoas. Ser verdadeiro, ser natural, repele as pessoas, mas ser assim, dessa forma, posturadão, com essa voz, que vai fazer ele marcante nos ambientes, né? Ele tem um bom trabalho, uma grana, construindo uma riqueza aos poucos, mas gasta isso só com os interesses egoístas dele, sem propósito, sem utilidade verdadeira. E nos seus olhos ele tá sendo um homem de verdade, pô. Caraca, homem maduro, homem focado, concentrado, focadão mesmo. Mas será? Será mesmo? Ou realmente ele está simplesmente se escondendo através de aparências para disfarçar a imaturidade, a perdição e as inseguranças dele? Fica a pergunta para mim assim como para você. Muito bem-vindo no meu canal Diário de Peregrino. Aqui a gente compartilha umas coisas porque o mundo é doido, o mundo tá maluco, o mundo tá perdido. Talvez que esse canal pode ajudar de alguma forma, como que a vida tem me ensinado, eu compartilho aqui com vocês o que eu estou aprendendo ao longo dessa jornada. A gente tem construído uma imagem ideal do homem na sociedade, mas essa imagem, pelo visto, é só baseada em aparências, em status, em coisas superficiais, só a superfície mesmo. 40 centímetros de braço, voz grossa, saber lutar, riqueza, poder e status. Algumas coisas são fatores importantes, podem ser de grande utilidade se usados da forma correta, com a intenção correta, com o propósito correto. Treinar levantar peso, por exemplo, cara, para uma boa funcionalidade, para saber conseguir levantar peso no seu trabalho, na sua casa, da forma correta, sem machucar. Eu, por exemplo, quando eu machuquei a minha perna, rompi o ligamento, fiquei de repouso sem usar a minha perna direita, eu comecei a depender só na minha perna esquerda. E se não tivesse força que eu tenho desenvolvido na academia, ia ter muito mais dificuldade para movimentar e fazer as coisas com uma perna só. Funcionalidade. E também, cara, para ser, pelo amor de Deus, né? Mais atraente. Você quer casar, quer ter uma esposa? Então, cara, é interessante você ser mais atraente para ela. Uma coisa legal. Para que mentir, né? Saber lutar. Cara, luta primeiramente é um esporte lindo que eu tenho praticado antes de me machucar. Eu saía sangrando, apanhado muito, cara, mas eu tenho aprendido muito. A gente fazia sessão de luta entre os colegas lá, a gente brigava, né? Um batendo no outro. Eu saía sangrando, mas com um sorriso no rosto, eu gostava muito. Porque a luta em si é um esporte que libera muita adrenalina, mas também te ensina a dominar as suas emoções, a sua raiva às vezes, e não agir por impulso, bater só por raiva porque você está apanhando, mas realmente você agir da forma correta, bater na hora correta, se defender na hora correta. Você aprende a se defender, defender a sua família quando é necessário, defender seus filhos, sua esposa, ensinar seus filhos também a se defenderem, porque hoje em dia a escola está cheia de bullying, então é coisa interessante. Saber falar, não com voz disfarçada de macho, né? Pelo amor de Deus. Mas saber falar firme, saber o que falar, como falar e quando falar, e como agir da forma correta para conectar com cada pessoa, saber se comunicar. Isso pode ser interessante para o seu relacionamento, para você saber resolver qualquer problema. Isso pode ser interessante para você saber lidar e ensinar seus filhos da forma correta, e pode ser interessante para sua equipe no trabalho, para você saber divulgar a mensagem certa, para você pregar, para você comunicar, cara, em relacionamentos formais e informais. É uma coisa interessantíssima. Não é só falar assim. Não, mas é se comunicar. Isso que realmente importa. O dinheiro até tem um propósito,
pode ser uma ferramenta poderosa para você construir algo de valor, algo útil para a humanidade. E você ajudar quem precisa ajudar, quem está ao seu redor, sua família, seus pais talvez. Mas quando você usa tudo isso que eu falei, da forma errada, com a intenção egoísta, ou errada, com imaturidade, você está tentando se provar para a sociedade que você tem valor, mas você vai falhar porque nem você acredita nisso. Em vez disso, cara, tem uma coisa muito interessante que realmente te torna mais maduro, mais homem, mais valioso, cara. Mais homem mesmo, sabe? Mas em outro jeito que você nem imaginava. E vou te contar uma história sobre isso para você entender melhor. Conheço um homem incrível, muito famoso, de uma grande referência para mim. Eu amo esse homem, cara. Olha, que ele não tinha a melhor aparência, mas ele foi tão inteligente que ele sabia falar de uma forma que todo mundo parava para ouvir ele. Até as pessoas que invejavam, que não gostavam dele, eles paravam para ouvir o que ele tinha para ensinar. Ele foi rejeitado por muitos, desrespeitado e mal falado por muitas pessoas, mas ele tinha coração inofendido, focado no propósito dele e o porquê que ele estava fazendo tudo aquilo. Ele foi traído por um amigo muito próximo dele, debaixo de uma conspiração para matar ele. Ele sabia de tudo isso, mas mesmo assim ele não agiu por impulso e por emoção de raiva ou de surto, mas ele processou tudo aquilo, seguiu firme no propósito. Ele foi entregue à justiça com argumentos mentirosos de coisas que ele nem fez. Ele sabia que era necessário morrer para fazer uma grande mudança ao redor dele. Então ele não reclamou, não argumentou, somente seguiu firme, se entregando pela própria vontade para cumprir aquilo que tinha que ser cumprido. Ele sentiu profunda angústia, tristeza, até decepção, frustração, porque é ser humano. E ele até expressou isso para os amigos mais próximos dele. Ele não sentiu medo ou necessidade de disfarçar esses sentimentos. Não, falou, estou sentindo isso. Ele até orou para o pai dele, para Deus. Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então tem sentido tudo aquilo, mas ele sabe que ele tinha que cumprir aquela vontade do pai. Então, apesar da tristeza, da ansiedade, do medo, ele sabia que tinha algo para ser feito, que era a vontade do pai. Você está entendendo de quem estou falando, né? Então, torturado, humilhado, cuspiram na cara dele e fizeram mais que 30 tipos de tortura diferente que exerciam naquela época com os criminosos mais malignos daquela época. E ele aguentou tudo aquilo porque ele sabia que aquilo precisava ser feito. É Jesus Cristo, Cristo Jesus. Ele não fez porque ele queria, porque ele sentia medo, até falou para Deus, afasta de mim essa cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então ele sabia que tinha algo que precisava ser feito apesar desses sentimentos. E isso é o maior exemplo de ser homem, no meu olhar. Não é movido pelos impulsos, não é pelas emoções, nem pelas aparências superficiais, mas pelo propósito mais profundo que vai muito além de tudo isso. Ele sentiu as mais profundas tristezas, mas processou aquilo com maturidade. Ele até se expressou para os amigos mais próximos. Mas ele sabia que ele tinha que passar por tudo aquilo. Ele tinha todos os motivos para passar raiva com a traição de um amigo, frustração com a negação de Pedro, que era muito próximo dele, se ofender com as tentativas de ofensa dos adversários dele em muitos momentos, mas não agiu por impulso, nem por ofensa, nem por raiva, nem por frustração. Ele agiu por propósito, foi movido pelo propósito maior, que vale muito mais do que tudo isso. E isso, meu amigo, que é ser homem. Não é aparência, não é pura razão, né? Porque a gente é ser humano, homem é ser humano. Se é só razão 100%, aí vira robô. Homem tem sentimentos, momentos de alegria, de tristeza, de medo, de vontade de chorar, de raiva, e tem vontades carnais. Mas aí é sobre saber controlar e lidar com aquilo e dominar aquilo, e não ser servo daquilo.
E não ser movido por nada disso, mas apenas por um propósito que vai muito além de tudo isso. Por quê? Impulso e emoção, se eles vão te mover, vão te levar a tomar decisões erradas. Se você for movido só pelas aparências, status, poder, tudo isso passa, meu amigo, é passageiro, vaidade. É você correndo atrás do vento que acaba. E quando acaba, você não tem mais nada para correr atrás. Você correr atrás das vontades te leva à destruição, destruição. Mas o que permanece é o propósito. Aí, isso que te mantém, te move para tomar decisões na sua vida, as decisões certas, isso que vai te mover até o resto da sua vida, para viver uma vida realmente com sentido profundo, de verdadeiro propósito, que importa, algo útil. Então a minha pergunta para você, cara, você tem vivido movido pela emoção, só pelo impulso, só pelas suas vontades? Isso tem realmente te satisfeito? Se sim, não existe se sim, né? Não. Não existe a primeira opção, porque eu já vivi isso e não adiantou tanto não. Vaidade. Mas é o propósito verdadeiro que move. E a minha pergunta, meu convite para você é você procurar qual é seu propósito. Você correr atrás daquilo, você orar por aquilo. Eu não tenho resposta para você, mas eu tenho convite para você começar a procurar isso sozinho, você e Deus. E que isso seja realmente um motivo da sua movimentação, das suas decisões. Que não seja coisas banais, passageiras, superficiais, mas que seja algo muito mais profundo do que tudo isso. Assim como Jesus fez, através do Pai dele, cumprindo a vontade do Pai dele. Então, estamos aqui, jovens adultos, aprendendo com essa vida e que a gente aprenda realmente a ser homens de verdade, correndo atrás das coisas que vão construir um futuro melhor, usando as coisas que podem ser ferramentas úteis para a gente, mas da forma correta, mas movidos pelo propósito mais profundo que vai além de todas essas coisas dessa terra. Propósito profundo. Então é isso, meu amigo, que você encontre esse propósito e espero o melhor para você. Deus te abençoe.